Contrato de trabalho, ainda na nossa letra C ali. Contrato de trabalho a gente tem as principais separações, né, as principais modalidades. Além do intermitente, a gente tem contrato prazo determinado e prazo indeterminado. O intermitente é uma modalidade nova ali, trazida pela reforma trabalhista, no qual ele é como se fosse para suprir aquela questão que as empresas faziam com os autônomos. Os autônomos, por exemplo, o hotel está sempre precisando de gente extra, né? Aí eles faziam por meio de RPA essas contratações dos extras. Só que aí muitos ingressam na justiça e acabam pleiteando ali o vínculo e ganham, né? Então, até pensando, até no próprio trabalhador é que foi criada a modalidade do intermitente, e ele é um empregado que ele é registrado em carteira, só que ele só recebe quando ele trabalha. Então é uma modalidade bem diferenciada e serve para mais ou menos substituir essa questão do autônomo, tá? Em linhas bem simplificadas, o intermitente é assim, tem todos os direitos como qualquer outro trabalhador, só que ele vai recebendo algumas coisas mensalmente. Por exemplo, ele já recebe férias e 13º mensalmente e não ao final de um determinado período, tá? O contrato prazo indeterminado é a regra geral. A regra geral trabalhista é que a pessoa seja contratada por prazo indeterminado. Então, é aquela para a qual o contrato, após firmado, ele vai perdurar enquanto as partes entenderem por bem. E o prazo determinado, aí sim, normalmente ele é como se a gente pudesse dizer que é a exceção, apesar de que ele seja o mais utilizado, principalmente o de experiência. Prazo determinado a gente tem, no geral, dois, que é o prazo determinado típico e o prazo determinado de experiência. O de experiência é muito, muito comum e muito utilizado aí no Brasil todo, que tem a finalidade de que as partes se conheçam, que o empregado conheça tanto o empregador, a sua metodologia e processos de trabalho, quanto a empresa, né? Ele conheça por bem a empresa, a sua estrutura, tudo mais. Ele conheça como que se dará a atividade e tudo mais que ele vai desempenhar. E já o empregador ele vai conseguir analisar se aquele empregado serve para o trabalho que ele procurava. Se é uma pessoa com o perfil do qual ele procurava. Então ele analisa assim, a produtividade, a qualidade, perfeição técnica, né? A rapidez, pontualidade e tudo mais, ele vai analisar ali. Então, para isso serve a experiência. Se as partes não tiverem de acordo, não gostei, isso, aquilo, aí rescinde ali no término da experiência, no término do contrato de experiência. Aí se rescindir antes, porque viu já de cara que não vai dar certo. Aí uma paga, quem resolver rescindir, acaba ressarcindo a outra de metade do tempo que falta, tá? A questão é que quando é o empregado quem rescinde, o empregador caberia, na teoria, pelo que a lei diz, pelo que a CLT diz, ele tem que ressarcir o valor relativo aos custos, né? Aos custos aos prejuízos causados pela rescisão antecipada por ele da experiência, ou seja, por eu ter desistido do emprego, quais foram os seus prejuízos? Então o desconto seria referente a esses prejuízos e seria limitado ao equivalente se fosse o empregador quem tivesse rescindido antecipadamente. Tá? Mas então é meio polêmico essa questão do desconto quando é o empregado que rescinde antecipadamente. Tem gente que entra na justiça ou entra com pedido ali no Ministério da Economia ou no sindicato pleiteando ali a devolução dos valores referentes ao desconto, se não houver comprovação dos prejuízos. Tá? E o contrato prazo determinado típico é aquele de até 2 anos, dos quais ele depende de praticamente de duas formas exclusivas. Ele só pode ser aplicado em dois casos exclusivos, que é quando a atividade da empresa é temporária ou a atividade desempenhada específica pela empresa, uma determinada atividade da empresa é temporária, tá? Então, nesses casos, por exemplo, é uma obra, a empresa é uma empreiteira e tem uma determinada obra, e essa obra ela sabe, essa empresa é firme ali no prazo, ela cumpre exatamente o prazo. Se ela quiser, a obra é de 6 meses, ela pode contratar todo mundo só por 6 meses.
Então, ela tem os funcionários normais dela, mas ela pegou uma obra a mais. Essa obra é exatamente 6 meses, eles calcularam e vai dar certinho. E eles não costumam atrasar a obra, o que é absurdamente seria intrigante, né? Porque a coisa mais fácil é uma obra atrasar. Enfim, se eles quiserem, eles podem contratar esses empregados por 6 meses, por exemplo. E aí seria um contrato prazo determinado. Quais são as implicações, pessoal? As implicações do contrato prazo determinado é que se ele não for bem caracterizado, se ele não for bem configurado o que você fez exatamente com base na lei, numa dessas duas modalidades, ou a empresa só dura aquele período, então a atividade da empresa é aquela, de curto período, ou a atividade desempenhada por uma determinada atividade desempenhada pela empresa vai ser de curta duração. Tá? Então, se não tiver esse enquadramento correto, qual que é o risco? O empregado ingressa na justiça para pleitear os direitos que vão ser suprimidos. Quais são esses direitos que são suprimidos quando ele é contratado num prazo determinado? Bem, se encerrar exatamente no prazo, no término do contrato, ele não tem direito a aviso prévio, ele não tem direito a seguro-desemprego, ele não tem direito à multa do fundo de garantia. Então, aviso prévio, seguro-desemprego, multa do fundo de garantia. Ele tem direito ao saque do fundo de garantia e os demais direitos, férias, 13º, saldo de salários, tá? Mas enfim, ele perde bastante coisa, tá, pessoal? Então, no geral, são aqueles direitos ali que eu comentei que eles perdem. Então, por isso, eles podem ingressar na justiça ali para pleitear que aquilo seja descaracterizado e aí seja considerado como um contrato prazo indeterminado comum, tá? E receber de volta esses direitos.